E se o verbo terminar em R, em S e em Z? Isso. O verbo terminar em R, S ou Z para usar O e as variantes A, OS, AS. Confira. Nota. Para empregar o pronome oblíquo O e suas flexões A, OS, AS, com verbos finalizados por R, S ou Z, retiram-se as terminações. Opa, retiram-se. É isso, meu patrão? Retiram-se as terminações verbais, hifeniza-se o verbo, acrescenta-se o fonema lateral lê, que é a língua dental lateral, e, por fim, emprega-se o pronome oblíquo átono O. Vamos lá. Se Anitta quis o livro, quilo, de fato. Ó, você quer dizer assim, quis o livro. Para evitar a repetição, já que antes já existe, se Anitta quis o livro, então, eu substituo, já que é objeto direto, eu substituo por O. Só que o verbo terminou em R. Tira-se o R, hifeniza-se o verbo, põe um fonema lateral para, em seguida, usar o O. Quilo é o que você tem aqui. Segundo, entrei na sala, pus a carta sobre a mesa. Pula assim que retirei da pasta. Ó, isso aqui representa qual a ideia? Pus a carta e continuaria assim que retirei da pasta. Não é isso? Olha, para que usar? Repetir o termo a carta. Para que usar a carta? Não. Tirei o S, é isso que eu fiz, hifenizei, põe um fonema para jogar o A, que representaria a carta, que é o objeto direto. Pula. E aí você tem, entrei na sala, pus a carta sobre a mesa, pula assim que retirei da pasta. Quanto ao processo, revisá-lo é indispensável. Ou seja, revisar o processo. Para que repetir o termo processo? Não é objeto direto? Eu não vou trocá-lo pelo pronome O. O verbo terminou em R, é o que eu fiz. Eu tirei o R, hifenizei, pus o fonema L, que é o lateral, lê, para usar O, que representa o processo. E aí você tem, quanto ao processo, revisá-lo é indispensável. Marcos fez o relatório? Fê-lo ontem, senhor. Ó, isso evita dizer, fez o relatório ontem, senhor. Não é isso? Tira-se o S, aliás o Z, hifenizou, põe o fonema lateral de apoio, usou o O. Em seguida, um acento circunflexo, fê-lo. Vamos agora estudar sujeito. Bem, primeiramente, vamos ao sujeito determinado. Quando é que o sujeito vai ser determinado? Quando é empregado na oração. Ok? Quando é empregado na oração. E o determinado, ele pode ser o quê? Simples e composto. Ok? Simples ou composto. Mas determinado é empregado na oração. Determinado simples, só haverá o quê? Um núcleo. Determinado composto, haverá mais de um núcleo. Olha os exemplos. Flávia está preocupada. Quem está preocupada? Flávia. É o sujeito. Está empregado? Sim. Está determinado. Só há um núcleo. Flávia. Determinado simples. E o determinado composto, Lúcia e Roberta permanecem no clube.
Quem permanece no clube? Lúcia e Roberta. E aí vocês têm o quê? Um sujeito composto, determinado, porque está empregado, composto porque há mais de um núcleo, ok? Bem, é bom ressaltar que existe uma diferença entre sujeito indeterminado e sujeito implícito, ou mais conhecido como oculto, ou elíptico. Ok? O que diferencia um sujeito indeterminado de um sujeito implícito, oculto ou elíptico? Bem, o ponto comum é que eles não estarão expressos numa determinada oração. Esse é o ponto comum. Mas o ponto distinto é esse aqui. Imagine um texto. Um texto é constituído por orações. Vamos supor que aqui eu tenha uma oração X, uma oração Y, uma oração R, uma oração T, uma oração P, uma oração M, uma oração B, enfim, várias orações compondo um texto. Isso aqui é o texto. Tá? Bem, o sujeito vai ser elíptico, oculto ou implícito quando, vamos supor, nesta oração Y, ele não aparecer. Mas alguma outra oração revelá-lo ao leitor. Então, ele não aparece numa determinada oração, não aparece na oração Y, mas irá aparecer em alguma outra oração. Já o sujeito indeterminado ele não vai aparecer na oração Y, mas alguma outra irá aparecer, aí que está. Não. Nenhuma outra também irá revelá-lo. Entendeu? No sujeito oculto, elíptico e implícito, ele não aparece numa determinada oração, mas uma outra oração há de revelá-lo. No indeterminado, é diferente. Ele não aparece na oração Y, do texto, e nenhuma outra oração irá revelá-lo. Bem, e quais são os casos de indeterminar um sujeito? Verbo na terceira pessoa do plural, sem referenciar o sujeito. É um caso. Verbo no infinitivo, sem referenciar o sujeito. É um outro caso. Ou no momento em que você empregar um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, ou um verbo de ligação mais se. E aí o se, sendo índice de determinação do sujeito, o que é um índice? É um indicador de que o sujeito estará indeterminado. Veja o exemplo. Pediram os detalhes aos investigadores. O verbo está na terceira pessoa do plural. E você não consegue o quê? Encontrá-lo na oração. Como só tem uma única oração, por enquanto, para exemplificar, o sujeito está indeterminado. Cuidado, essa oração tem sujeito? Tem. Sujeito tem. Só que está indeterminado. Eu não tenho a revelação do agente, já que a voz é ativa, do agente para a ação de pedir. Eu só sei que o que se pediu, aqui é o objeto direto, os detalhes. E a quem se pediu, eu também tenho. Mas quem pediu não foi revelado. O sujeito está indeterminado. Visa-se a dados oficiais. Empregar o verbo visar com a ideia de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. E aqui está a preposição a
dando início ao objeto indireto. Ó, verbo transitivo indireto, mas se, o que é o se? Índice de determinação do sujeito. Então, esse se está indicando para mim que a oração tem sujeito, mas o sujeito está indeterminado. Está-se nervoso. Você tem um verbo que? De ligação. Verbo de ligação. Então, ele liga sujeito a predicativo do sujeito. Nervoso é o predicativo do sujeito. Mas cadê o sujeito? Bem, verbo de ligação mais se, o se é índice de determinação do sujeito. Então, o sujeito existe, mas está indeterminado. Então, nervoso é o predicativo do sujeito indeterminado. Ao dizer trabalha-se pouco nas investigações, eu tenho um verbo intransitivo. É ou não é? Pouco é adjunto adverbial de intensidade. E você não tem um agente. E aí, o se é índice de determinação do sujeito. Mas quando eu emprego nas investigações, isso é o sujeito? Claro que não. Eu tenho que procurar alguém que tenha realizado a ação de trabalhar. O sujeito é indeterminado. Disputar as eleições não está nos meus planos. Quem é o sujeito do verbo que eu grifei? Está. E aí você tem, como resposta, disputar as eleições. Esse sujeito tem verbo? Tem, disputar. Então o sujeito é oracional. O verbo disputar é o núcleo. Vamos pintar o núcleo. E aí você se depara com um verbo no infinitivo, sem o quê? Sem revelar quem há de praticar a ação. Então, a oração que é sujeito do verbo estar, traz um sujeito indeterminado. Ok? Ótimo. Antes de irmos ao sujeito acusativo, deixa eu levá-lo a uma realidade de prova. Veja, se o concurso disser visa-se a detalhes que nos levem ao autor do crime, cuja violência deixou toda a população preocupada. Senhores, a superintendência da PF, Polícia Federal. Veja, visa-se a detalhes que nos levem ao autor do crime, cuja violência deixou toda a população preocupada, senhores, a superintendência da Polícia Federal. Eu pergunto, onde é que há erro aí? Visa-se a detalhes que nos levem ao autor do crime, cuja violência deixou toda a população preocupada. Senhores,
a Superintendência da Polícia Federal. Bem, o concurso quer que nós observemos isso aqui. Ó. O que é que ele é? Observe aí. É visar com a ideia de desejar. Ele é verbo transitivo indireto. Então, se é o quê? Ótimo. Índice, determinação do sujeito. Perfeito. Bem, se eu empregar um índice de determinação do sujeito, eu estou dizendo que o sujeito existe, mas está indeterminado. Pelo que nós estudamos, sujeito indeterminado não pode aparecer no contexto. E no final do texto, vocês têm a Superintendência da Polícia Federal. Não é isso? Deixa eu dar destaque a ela. Vou dar destaque a ela, tá? Vou fazer isso aqui, ó. A Superintendência da PF. Leia com isso. Visa-se a detalhes que nos levem ao autor do crime, cuja violência deixou toda a população preocupada, senhores, a superintendência. Quer dizer, quem que visa a algo? A superintendência. Se eu uso um se e o se está com o verbo transitivo indireto, o se é índice, determinação. O se na condição de índice de determinação está dizendo para mim que a oração tem sujeito, mas o contexto não irá revelar para mim. E no final eu revelei. Então está errado. Como é que se corrige isso? Há duas maneiras de correção. A primeira é tirar a determinação, que está no final. A segunda é tirar o se. Ok? Ou eu tiro o se e deixo a superintendência, ou eu tiro a superintendência e deixo o se. O que eu não posso é tornar o texto incoerente. Aqui está incoerente. Por que está incoerente? Porque eu, no início, manifestei a indeterminação do agente da ação e no final eu revelei. Outro detalhe que eu gostaria de ressaltar é que verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos ou verbos de ligação, lembra? Mas se, o que é o se? De indeterminação do sujeito. Então esses verbos terão que ser empregados na terceira pessoa do singular, viu? Terceira pessoa do singular. Já? Vamos agora para o sujeito acusativo. Sujeito acusativo. Quando o sujeito exerce a função de quê? De objeto direto. Também. Quer dizer que eu vou ter duas funções. Isso nós chamamos de sincretismo. Deixa eu mostrar para você o termo. O que é sincretismo? Quando você encontrar um termo exercendo mais de uma função sintática, tá? Então, sujeito acusativo, quando o sujeito exerce a função de objeto direto também. Ocorre apenas com os verbos mandar, deixar, fazer, mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver. Ouvir, sentir e ver. Mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver. Isso, claro, seguido de um termo que será o sujeito acusativo. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome. Mas quem? Mais um verbo no infinitivo, no gerúndio. Veja a equação. A equação é essa. Como há um sincretismo, quando você encontrar os verbos à sua esquerda, mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver, mantendo relação com o substantivo ou pronome, o substantivo ou pronome, objeto direto de mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver. Mas
o mesmo substantivo ou pronome, ao manter relação com o verbo no infinitivo, vai ser sujeito. Então você tem um ponto de interseção. Que você tenha um ponto de interseção. Essa interseção que eu estou aqui pintando de amarelo é onde está o sincretismo. Por quê? Porque o pronome ou substantivo, ao manter relação com o infinitivo ou com o verbo no gerúndio, vai exercer valor de sujeito. E ao manter relação com os verbos à esquerda, mandar, deixar, fazer, ouvir, sentir e ver, ele vai ser objeto direto. Vamos a exemplos. Eu vi a moça sair cedo. Eu vi a moça sair cedo. Veja, a moça, em relação ao verbo ver, é sujeito. Mas ao dizer eu vi a moça sair cedo, quem saiu cedo? A moça. Então a moça, ao manter relação com o verbo sair, é sujeito. Isso não é. Então o que é o sujeito? Opa! Eu cometi um erro aqui, meu patrão. Que conversa é essa? Peraí, olha o que eu coloquei. Sujeito 2 vezes, não foi? Que é isso? Tira isso aqui. Pronto. Né? Apaguei. Calma que eu apaguei. Vamos lá, vamos corrigir o que eu disse. Eu vi a moça sair cedo. A moça, ao manter relação com o verbo ver, a moça é objeto direto. Agora, e ao dizer eu vi a moça sair cedo, a moça, ao manter relação com o verbo sair, é que é sujeito. Na língua latina, o nosso objeto direto é chamado em latim de acusativo. Então, o que é um sujeito acusativo? É um sujeito que exerce o valor de objeto direto. Por isso que na equação, vou lá, o nosso objeto direto é o acusativo em latim. Então, o que é o sujeito acusativo? É um sujeito que também exerce o valor de objeto direto. Então, não posso ignorar que a moça seja objeto direto de ver, embora sujeito de sair. O que é que a prova pública quer? A prova pública quer que eu me lembre que, ao haver sujeito acusativo, eu não posso representar o sujeito acusativo para o pronome pessoal do caso reto. Eu vou ter que usar o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, eu vou dizer, eu a vi sair cedo. Ou então, eu via sair cedo. Ok? Eu não posso dizer pessoal do caso reto. Eu vi ela sair cedo. Estaria errado. Tá? Então, vamos anotar isso aí, que é importante. Vamos anotar assim. Havendo, anote comigo, sujeito acusativo, empregue pronome oblíquo átono para sua representação. Claro, pronominal, né? Não use pessoal do caso reto, use oblíquo. Agora, claro, se não houver sujeito acusativo, vai ser pessoal do caso reto. Olha o segundo exemplo. Ouvi chegar o delegado. Esse termo, ouvir chegar o delegado, pode ser posto nesta equação? Bem, o verbo ouvir está aqui. Chegar é o verbo no infinitivo. E o delegado seria o substantivo. Então, dizer ouvir chegar o delegado, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Né? Ouvir chegar o delegado
Está ou não está na equação? Está. É o que vai acontecer aqui. O delegado, portanto, vai ser o quê? Bem, o delegado vai ser objeto direto para o verbo ouvir, que tem como sujeito eu. Eu ouvi. O delegado é objeto direto de ouvir. E o delegado vai ser sujeito de chegar. Só está deslocado. E aí você, se quiser usar pronominalmente, você vai dizer ouviu chegar. Né? Você vai dizer ouviu chegar. Esse O vai ser objeto direto de ouvir e vai ser sujeito de chegar. Mandei a criança brincar no quintal. É o próximo exemplo. Deixa eu tirar os outros. Ó, mandei a criança brincar no quintal. A criança, mandei alguém. É objeto direto de mandar. E a criança é sujeito de quem? A criança é sujeito de brincar. Então, se eu quiser usar pronominalmente, eu vou dizer o quê? Mandei-a brincar. Mandei-a brincar no quintal. Tá? Sujeito acusativo, use pronome oblíquo. Vi o rapaz se aproximando do carro e testemunhei o rapaz se aproximando do carro. Veja que no segundo exemplo não há mais sujeito acusativo. Está vendo? No primeiro exemplo, há. No primeiro exemplo, ouvi alguém. Né? Então, o rapaz mantém relação de objeto direto de ouvir, de vir. E o rapaz mantém relação com se aproximar. Para o verbo aproximar-se, o rapaz é sujeito. Para o verbo ver, o rapaz é objeto direto. Mas esse ponto de interseção que tem aí, o rapaz, ele é interseção de ver com o que aproximar-se. Já não será o mesmo para o último exemplo. Testemunhei o rapaz se aproximando do carro. Então, desfaz-se o ponto de interseção. Isso tudinho é o objeto direto oracional para o verbo testemunhar. É o objeto direto oracional. Objeto direto oracional. Tá? Oracional. E, consequentemente, o rapaz vai ser apenas sujeito de aproximar-se. É por isso que ele vai ser representado por pronome pessoal do caso reto. Você vai dizer, testemunhei ele se aproximando do carro. E não testemunhei-o se aproximando. Só haveria pronome oblíquo se fosse sujeito acusativo. É o primeiro caso. Você vai dizer, viu se aproximando e vai embora do carro até o final. Veio se aproximando do carro. No segundo exemplo, você vai dizer, testemunhei-o. Não é sujeito acusativo. Então use pessoal do caso reto. Testemunhei ele se aproximando do carro. Ok? Cuidado com essa identificação. Só vou usar pronome oblíquo se for sujeito acusativo. Não sendo, é pessoal do caso reto. Até o próximo.